É como fazer diagnóstico na injeção eletrônica sem ter dúvida na hora de condenar a peça. Afinal, esse é um dos maiores desafios a nós, técnicos reparadores, quando a gente faz um diagnóstico lá no sistema da injeção eletrônica e surge aquela dúvida, não é mesmo? Será? Mas será mesmo que essa peça que eu vou condenar é ela mesmo o problema? Existem algumas técnicas que fazem com que você mude esse pensamento na hora de condenar essa peça. E isso eu vou mostrar para vocês hoje aqui 3 principais erros que vocês estão cometendo no diagnóstico e realmente não deixam você ter assim uma confiança na hora de condenar a peça na injeção eletrônica. E realmente é uma dor aqui muito comum entre nós reparadores mecânicos, principalmente quando a gente está iniciando na hora de fazer diagnóstico no sistema da injeção eletrônica. Então, o primeiro erro, geralmente, quase que em todas as ocasiões, isso eu tenho uma autoridade em falar para vocês, porque dentro do nosso treinamento método Injeção Expert, quando surgem dúvidas dos alunos, se em determinadas situações de falha, por exemplo, na injeção eletrônica, geralmente acontece isso. O que é o primeiro erro? Falta de conhecimento e interpretação da falha da motocicleta. Esse é o primeiro erro que faz você falhar no diagnóstico do sistema da injeção eletrônica. E como é que corrige esse tipo de erro na hora de você efetuar os diagnósticos na injeção eletrônica? Primeiro, você precisa entender e compreender como que o sistema da injeção eletrônica funciona. A partir do momento que você entende, mas entende de verdade como que o sistema da injeção eletrônica funciona, para que cada componente trabalha, por que ele faz aquele trabalho, isso é muito importante para nós conseguir entregar um diagnóstico eficiente no sistema da injeção eletrônica. Então a gente precisa realmente compreender como que cada componente trabalha. Por exemplo, nós temos na motocicleta transdutores de entrada, transdutores de saída e também transdutores de controle. O primeiro passo é você entender o que são transdutores de entrada, transdutores de controle e transdutores de saída. Quais são os componentes? Isso é preciso hoje dominar, sem dúvida nenhuma, para você efetuar um diagnóstico bem feito. Dominar quais transdutores tem, como que cada um trabalha e para quê. O mais importante é você sempre se fazer essa pergunta. Por exemplo, temos o sensor de oxigênio, né, que foi o que eu citei aqui, sensor de oxigênio, ou seja, sonda lambda. Esse é um transdutor de entrada muito conhecido pelos mecânicos. Qual a real função da sonda lambda? Quem que sabe essa resposta pode colocar aqui nos comentários, por favor. O que a sonda lambda, o sensor de oxigênio, faz na injeção eletrônica? Primeiro, a sonda lambda, ela faz o monitoramento dos gases que estão sendo queimados lá na saída de escape da motocicleta. E quando eu falo isso, isso serve para qualquer motocicleta equipada com injeção eletrônica, ou melhor se dizendo ainda, qualquer veículo que trabalhe com injeção eletrônica. A sonda lambda, ela tem essa principal função, que é monitorar os gases queimados, ou seja, o que está sendo queimado na câmara de combustão e está saindo lá pelo escape. Agora, a grande pergunta que você deve se fazer sempre, para você ter um conhecimento a mais e se tornar um especialista em injeção eletrônica, é por que a sonda lambda faz essa leitura, tá? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer sempre, isso em cada componente, seja num sensor, seja num atuador, ou até mesmo a própria central, ou qualquer componente da injeção eletrônica, você deve se perguntar,
esse é o primeiro passo para você corrigir esse primeiro erro que eu mencionei, que é não saber interpretar a falha do motor. Quando você começa a ter esses insights, essas sacadas do sistema da injeção eletrônica, aquele sistema por um todo, ele começa a ficar mais claro na hora de você efetuar o diagnóstico. Então, por exemplo, aqui nesse caso do sensor de oxigênio, a função dele é monitorar os gases de escape, o que está sendo queimado ali pelo motor, né? Combustível, ar, enfim. Para que ele faz isso? Essa leitura do sensor de oxigênio é muito importante para o transdutor de controle. Esse sensor informa o transdutor de controle que, no caso das motocicletas de injeção eletrônica, é a central eletrônica. Então, através dessas informações que o sensor está enviando para a central é capaz de identificar qual o combustível que está sendo queimado. Então, se você se pergunta como que a central eletrônica, como que o sistema sabe quando que tem gasolina ou quando que tem álcool no tanque, é através desse sensor que faz as leituras ali do que está sendo queimado nos gases de escapamento. Então, a central pega essas informações e, através desses dados recebidos pelo sensor, ela já sabe identificar aí qual é o combustível que está sendo queimado, ou melhor falando, qual é a proporção do combustível que está sendo queimado. Através dessas informações, a central ela já faz um processamento de dados, onde vai fazer com que a mistura ar-combustível seja aquela mistura estequiométrica, aquela mistura perfeita para você ter uma queima 100% eficiente no sistema da injeção eletrônica de motocicletas. Então, note que não basta hoje em dia, você que é mecânico, você que tem dificuldades aí em efetuar o diagnóstico, esse pode ser um dos principais erros que está te impedindo de chegar na causa e na origem do problema muito mais rápido do que os seus concorrentes. Então, é muito importante nós se perguntar sempre como que a peça trabalha, tá? O que ela faz no sistema da injeção eletrônica. Isso é muito importante a gente saber, com certeza. Mas a grande sacada é você entender o para que aquela peça faz aquele tipo de leitura no sistema da injeção eletrônica. Nesse caso da sonda lambda, nós identificamos que a sonda faz a leitura dos gases de escape. Beleza, esse é o primeiro ponto. Identificar o que aquela peça faz no sistema. Agora, o segundo ponto, para que ela faz? Então, a sonda, ela serve principalmente para ter aí uma mistura estequiométrica, ou seja, a mistura perfeita em relação ar-combustível para que tenha uma queima perfeita de combustível, certo? Tendo esta queima perfeita de combustível, nós temos aí economia de combustível, melhor potência, quando o motor tem um melhor desempenho para a moto do cliente, ele tenha acelerações constantes, retomadas, enfim, tudo que relaciona combustível, com certeza esse sensor é um dos principais componentes que fazem com que aquele sistema trabalhe de uma forma tão perfeita e tão econômica que é a injeção eletrônica de combustível. Outro principal detalhe que eu comentei para vocês é referente a identificar, a sonda também serve para identificar aí qual o tipo de combustível presente no tanque. Isso no caso das motocicletas que são mix e nas motocicletas que são flex. Então, através desse sensor, que é um transdutor de entrada, ele faz o monitoramento dos gases que estão sendo expelidos ali pelo motor e, através disso, ele tem essas leituras e faz com certeza esse trabalho magnífico que a injeção eletrônica nos proporciona lá na hora, no dia a dia, quando você está pilotando sua motocicleta. Afinal de contas, o cliente ele sempre quer economia de combustível,
potência e uma motocicleta que funcione perfeitamente. Outra grande sacada que esse sensor traz aí para o nosso sistema de injeção eletrônica é realmente fazer com que a motocicleta tenha uma partida a frio muito mais eficiente, principalmente em regiões que têm uma temperatura abaixo de 15 graus Celsius. Então, não sei se vocês já notaram, mas as motocicletas de injeção eletrônica, com o passar dos anos, cada vez mais ela fica mais eficiente na partida a frio. Um detalhe importante é quando teve a modificação do sensor de oxigênio de um fio para o sensor de 4 fios. Quais as diferenças? O primeiro sensor, ele não fazia o seu trabalho quando a motocicleta estava fria. Então, ele precisava que o motor atingisse uma certa temperatura para que somente depois de aquecido ele começasse a enviar esses dados lá para a central. Com o passar dos anos e as motocicletas Mix e Flex chegando, notou-se a necessidade de aprimorar esse sistema, então os fabricantes lançaram o sensor de oxigênio de 4 fios. Qual que é a grande sacada nesse novo sensor? Esse novo sensor ele tem como seu principal objetivo trabalhar de uma forma perfeita a partir do momento que você dá a partida na motocicleta. Como que ele faz isso? Dentro do sensor de 4 fios, ele tem uma resistência interna. Então, a partir do momento que a motocicleta entrou em marcha lenta, ou seja, começou o seu funcionamento, a moto já começa, o sensor, melhor falando, já começa a enviar os seus dados, os sinais elétricos para a central e pegou na partida, a central já sabe qual combustível queimado, se precisa um reajuste na mistura ar-combustível, então o sistema ficou muito mais eficiente. Isso que eu acabei de explicar para vocês é uma explicação técnica super detalhada sobre o sistema de sensor de oxigênio, a sonda lambda das motocicletas. É isso que você precisa saber sobre cada componente que compõe a injeção eletrônica. É somente assim que você vai saber corrigir esse primeiro erro que eu mencionei para vocês, que é não saber interpretar a falha do motor. Ah, professor, mas como que isso vai me ajudar na hora de fazer o diagnóstico e condenar a peça sem ter aquela dúvida se realmente aquele é o problema? Cara, a partir do momento que você compreende o sistema, como ele funciona, dessa forma magnífica, conhecendo todos os sensores, todos os atuadores, a central eletrônica, como que tudo funciona de verdade, a hora que chega um problema de falha no motor, você já sabe quais são os itens que estão relacionados com aquele sistema que podem fazer parte do que está fazendo com que o sistema não trabalhe de uma forma perfeita. Só aí, com essa sacada, você já consegue ir reto nos principais componentes que você vai diagnosticar para encontrar o problema da motocicleta. Outro detalhe importante que quando você corrige isso é que você consegue compreender e entender de verdade quais são os componentes que podem ter afetado com aquele problema. Isso lá no método Injeção Expert, no nosso treinamento completo de injeção eletrônica, a gente chama como inspeção final em 4 vias. Como é que funciona a inspeção final em 4 vias? Nós temos que olhar sempre para frente, para trás e também para os lados. Olhando para frente, você vai olhar para que aquele problema não volte a acontecer. Como que faz isso? Olhando para trás, entendendo o porquê que aquela peça ocasionou, como que ocasionou o problema daquela peça. Aí você encontra a causa e a origem do problema. E para evitar que esse problema volte a acontecer no futuro, olhando para frente, você também deve olhar para os lados. Olhando para os lados, você consegue identificar os componentes que trabalham junto com aquela peça que estava com defeito, e aí isso evita
que aquele componente tenha comprometido todo o sistema e você tem uma inspeção final em 4 vias, olhando para frente, para trás e para os lados, evitando que o problema retorne, evitando que os componentes, evitando aí que os componentes também tenham sido afetados através daquele problema na motocicleta. Então, essa inspeção é muito importante e deve ser feita sempre, tá? Outro detalhe aqui importantíssimo, ainda falando do primeiro erro, que é a falta de interpretação da falha na hora de fazer o diagnóstico, é que muita gente, quando vai, principalmente quando você está começando a trabalhar com injeção eletrônica, você está muito preocupado em testar os sensores, fazer os testes e não se pergunta o que está acontecendo realmente, por que aquilo está acontecendo na moto, tá? Chegou um problema na motocicleta e para isso existem algumas técnicas e alguns passo a passo. Esse primeiro erro, que é entender, interpretar a falha e saber identificar quais componentes podem estar ligados a esse tipo de falha, compreendendo como que tudo aquilo funciona, fica muito fácil, tá? Por exemplo, se eu identifiquei que o problema da motocicleta, o problema de falha está ligado ao sensor de oxigênio, nós temos, primeiramente, nós temos 6 inspeções que podem ser feitas no sensor de oxigênio. E aqui já entra o segundo erro que a maioria do pessoal comete, que é na hora de realizar os testes, ou seja, não sabe a sequência exata para fazer os testes em determinados sensores. Por isso que quando você vai condenar uma peça, você trava, porque você não tem certeza se aquele teste realmente chegou na sua conclusão final. Nós temos aqui o que nós chamamos de teste guiado, né? Como o próprio Rodrigo Wildner sempre chama. Também nós temos aqui a sequência de testes. Então, é importante você conhecer todos os testes que podem ser feitos naquele determinado componente, tá? E a sequência é muito importante, porque são testes eliminatórios. Por exemplo, a sonda lambda, como eu mencionei, o primeiro teste é a inspeção do sistema do sensor, tá? Primeiro você faz essa inspeção. O segundo teste que você deve fazer, e é obrigatório você fazer antes de qualquer outro, é o teste da inspeção 1 de curto-circuito, tá? Fez a inspeção 1 de curto-circuito, o terceiro teste é o teste da inspeção 1 de circuito aberto. Só que já foram 3 testes nesse sensor. Aí nós temos um quarto teste, que é a inspeção 2 de curto-circuito. Nós temos um quinto teste, que é a inspeção 2 de circuito aberto. E o sexto teste, que é a inspeção geral do sistema do sensor do oxigênio. Aí, os sensores que são os mais modernos, nós temos um aquecedor do sensor O2, que faz parte também do sistema. Só aqui nós temos mais 4 testes. Inspeção de resistência do sensor, inspeção 1 de circuito aberto, inspeção 2 de circuito aberto e a inspeção de curto-circuito. Então, todos esses testes aqui são um total de 10 testes que dá para a gente fazer no sensor de oxigênio. Olha só a magnitude de você fazer um teste guiado desse. Cara, quando você entende como executar aqui essa sequência de testes, fica fácil demais você condenar o componente. Porque você faz o teste 1. O teste 1, quando você chega no final do teste, cara,
ele vai te fazer a seguinte pergunta. Até lá no método Injeção Expert, o nosso módulo de diagnóstico funciona dessa forma. Então, fez o teste 1. Teste 1 deu tal... O que aconteceu com o teste 1? Deu tal voltagem? Sim. Passe para o passo 2. Aí você vai lá fazer o teste 2. Fez o teste 2, deu tal situação? Sim. Passa para o teste 3. Fez o teste 3, deu tal situação? Passa para o teste 4. Fez o teste 4, deu tal situação? Sim. Componente com defeito. Deu outra situação? Passa para o teste 5. Então, é um teste realmente eliminatório. Você segue do início ao final, na ordem correta e da maneira correta. Aqui é muito importante a gente fazer... O pessoal se preocupa muito com fazer o teste somente de voltagem, ou fazer o teste somente da resistência, ou trocar o sensor, vou pegar um sensor, vou tirar esse, vou pegar de uma moto ali que está na oficina fazendo uma revisão, coloca aquele sensor, pá, ali para testar. Cara, trocador de peça, infelizmente, não é mecânico. Não sei se infelizmente ou se graças a Deus não é mecânico, porque é aí que a gente se destaca. Quando você sabe executar os testes na maneira correta, na ordem correta, é o ponto-chave de você se tornar referência na sua cidade. Então não seja aquele cara, o trocador de peça. Mas para isso, para você executar aí, como eu falei para vocês, os testes da maneira correta, precisa ter o passo a passo, ter ciência desses testes. E cada sensor tem testes específicos. Por exemplo, tá? Vou dar uma repassada rápida só para vocês entenderem como funcionam os testes, tá? Por exemplo, unidade de sensores. Só na unidade de sensores, a gente sabe que lá tem 3 sensores, 2 ou 3 sensores, dependendo da moto, dentro daquela peça. Antes de testar cada sensor separado, que está lá dentro, a gente faz a inspeção geral da unidade de sensores, 4 testes. Sensor MAP, que é um dos sensores que está dentro da unidade de sensores, são 5 testes para você identificar se o sensor está com problema ou não. Sensor de óleo, sensor IoT, temos aí 5 testes para você chegar no problema. Sensor TP, que também está lá dentro da unidade de sensores, nós temos 4 testes para você identificar se aquela peça está com problema. Ontem eu postei um vídeo no meu canal do YouTube, aliás, postei um vídeo somente no Instagram, não postei no YouTube não, ensinando a fazer um desses testes lá no sensor TP, que é o teste que todo mundo conhece. Os outros, quase que ninguém sabe fazer, são testes mais fáceis ainda de se fazer. Aí nós temos ali o sensor IAT, que também fica na unidade de sensores, são 6 testes para você identificar se ele está com problema ou se é o sistema que está com problema. Bico injetor, pessoal, bico injetor, quase ninguém sabe fazer os testes com multímetro. Nós temos 7 inspeções para você chegar na raiz do bico injetor, para identificar se é ele o problema. E sabe o melhor de tudo? Esses 7 testes você faz no sensor sem precisar tirar ele do lugar. Quando o pessoal fala que, como é que você testou o bico injetor? Eu tirei ele fora e testei na máquina. Quantos testes foram pulados aí nessa etapa? Só de tirar ele fora, você pode fazer 7 testes no sensor antes de tirar ele da motocicleta. Então, olha só a magnitude que é esse mapa, esse passo a passo de como executar esses testes. Agora, o terceiro erro, e o erro mais comum que quase todos os mecânicos cometem, é não padronizar o jeito de fazer o diagnóstico. Aqui está um erro muito comum cometido por mecânicos. Porque quando você não padroniza o procedimento, cada moto que chega, você faz o serviço de um jeito.
Imagina assim, ó, você tem uma padaria e você faz bolos para vender. Determinado dia você acerta a receita na veia, faz aquele bolo magnífico, aquele bolo bonito, aquele bolo gostoso, macio, coisa linda de se ver. No outro dia, você faz um bolo e não segue a mesma receita. A tendência é ficar diferente. E no diagnóstico, o pessoal faz exatamente isso. Faz um teste. Chegou uma moto com problema, arruma de uma forma. Chegou uma outra moto com um problema parecido, ou até mesmo o mesmo problema, uns dias depois, já começa a fazer o diagnóstico diferente. Não tem uma padronização. Então é aí que você fica perdido na hora de executar os testes. Lembrando aqui, o nosso tema principal dessa aula é como fazer sem ter dúvida na hora de condenar a peça. Se fosse aqui um canal de culinária, seria assim, ó, como fazer um bolo e o bolo ficar sempre com a mesma aparência, com o mesmo gosto, com a mesma maciez. Como que faz o bolo com a mesma aparência, com a mesma maciez? Seguindo a receita, meus amigos. Confia no processo, segue o passo a passo, o padrão de diagnóstico que não tem erro. Você fazendo ali certinho, teste 1, teste 2, teste 3, teste 4, indiferente quantos testes tem naquele determinado componente, cara, você chega no diagnóstico sem sombra de dúvidas. E você terminou de fazer o diagnóstico, você tem aquela confiança de dizer assim, ó, pode comprar o componente tal, que o problema dessa moto é esse. Ou, melhor ainda, pode trocar tal peça, pode fazer tal procedimento que vai resolver. É tão bom quando a gente tem essa confiança, né? De chegar no diagnóstico e falar assim, ó, cara, o problema, fiz os testes na tua moto e o problema da tua moto é tal peça. O cara traz a peça, ou você compra a peça, ou pega do teu estoque, põe a peça na moto e ficou com a teteia. É bonito de ver. É igual o teste, pessoal, isso aqui, ó, é que nem problema quando, por exemplo, você pega uma moto, vou colocar um problema para vocês identificar aqui da mesma forma. Imagina uma moto que não está recarregando a bateria. Chegou lá na oficina, bateria descarregada. Aí o trocador de peça, como que ele faz? Tira a bateria, coloca uma bateria nova e tchau, cliente. Resolveu o problema momentâneo. A moto vai voltar se tiver com um problema no sistema. Agora, como que o técnico mecânico faz? O técnico, ele vai pegar a moto, vai tirar a bateria do cliente fora, vai colocar a bateria para carregar, porque às vezes a bateria só está descarregada, não está nem com problema. Colocou a bateria para carregar, enquanto isso, você pega uma bateria em boas condições, coloca na motocicleta e começa a fazer os testes com o maior aliado de todo mecânico na oficina. Quem sabe aqui qual é o maior aliado de todo mecânico na oficina? Esse vivente aqui, ó. Multímetro. Você vai pegar o multímetro, aliado com o outro melhor aliado do mecânico, que é o conhecimento. Você vai pegar o multímetro, pá, testou, vê se tá chegando energia para manter a bateria carregada. Não tá chegando, cara. Então você vai identificar os componentes que fazem parte do sistema. Aí entra aquele caso que eu falei para vocês. Você precisa conhecer o sistema, como ele trabalha, como que cada peça trabalha e o que faz parte daquele conjunto por um todo. Falando sobre o sistema de carga, o que compõe o sistema de carga na motocicleta? Bateria, retificador, nós temos estator, nós temos também o relé de partida, que muitas vezes está isolando a energia de chegar até a bateria. Então você pega, conhecendo o sistema, como que ele trabalha, como que cada peça trabalha, você consegue executar os testes. Lá no sistema de carga, assim como na injeção eletrônica, também tem um passo a passo.
Primeiro você testa, ver se está vindo energia lá do alternador. Ah, tá vindo energia lá de baixo. Beleza, eliminou lá embaixo. Aí você segue. Chega onde? No retificador. Chegou no retificador, você testa o retificador. Tá chegando energia, tá saindo energia? Tá chegando, tá saindo. Então beleza, você vai para frente. E aí você começa a fazer o teste guiado. Chegou no problema, trocou a peça, pode ter até salvado a bateria do cliente. Não sei se você sabe, mas a própria bateria, depois que você coloca na moto, tem alguns testes que você tem que fazer. Quais testes são esses? Cara, teste de pico de partida. Como que faz o teste de pico de partida? Muito fácil, cara. Positivo no positivo da bateria, negativo no negativo. Liga a ignição, bate na partida e olho no multímetro. Olhando no multímetro, você vai identificar ali se caiu muito a voltagem. Ah, se caiu um pouquinho e já retornou, pico de partida top. Se caiu lá para 3, meio que quase que falei uma palavra, meio quase que se apanhando tudo aqui, e foi lá para cima de novo, pegou meio que engasgando, mas pegou. Cara, a bateria tá fraca. Fraca. Muitas vezes, um dia teve um mecânico que me falou assim, professor, mas eu já testei a bateria da moto, a bateria tá 100%. Falei, como é que você testou? Coloquei, daí ele me mandou uma foto do teste. Positivo no positivo, negativo no negativo, a bateria estava com 12,5. Ele falou, veja só, a bateria tá boa. E eu já testei tudo, tá chegando corrente, tá o retificador funcionando, alternador funcionando, beleza. Falei para ele, agora você faz o seguinte teste. Mantém os cabos onde estão, liga a ignição e bate na partida. A hora que ele fez isso daí, eu falei, faz um vídeo, filma. Eu quero ver ao vivo, filmando. Ele fez esse teste, a bateria caiu para 7 e pegou se apanhando tudo e ele falou, você viu, professor, como que a bateria tá boa? Tá carregando. Falei, cara, troca a bateria. Essa bateria não tá com força. Ela tem carga, mas não tem força. Trocou, resolveu o problema. Então é conhecer o sistema de verdade, conhecer como que o sistema trabalha, é eliminar o primeiro erro, interpretar a falha, elimina o primeiro erro. Saber efetuar o diagnóstico, seguir o passo a passo, né? Como o Niel comentou aqui pelo Instagram, cara, seguir o passo a passo, confiar no processo, você elimina o segundo erro. E o terceiro erro você só elimina quando você padroniza tudo. Padronizou o jeito de fazer o diagnóstico, você mata qualquer problema no sistema da injeção eletrônica. Como, por exemplo, um teste muito esquecido, falando aí do sistema de carga, é o teste de fuga de corrente. Às vezes o sistema está todo trabalhando legal, bateria tá legal e a moto não para com a bateria carregada. Fuga de corrente, todo mundo, muita gente esquece de fazer aí na hora de entregar a motocicleta. Então, aí já entra a inspeção final em 4 vias, né? Olhar para frente, para trás, para os lados. Você evita que o problema retorne. Você examina tudo que faz parte daquele sistema e você encontra, olhando para trás, a causa e a origem do problema da motocicleta. Padroniza isso, pelo amor de Deus, quanto antes na sua oficina e para de ter medo de entregar, condenar peças na hora de fazer o diagnóstico. Isso vai alavancar aí os seus resultados, fazer com que você chegue mais rápido nos problemas e realmente encontre a causa e a origem do problema. Lembrando que ferramenta nenhuma faz diagnóstico. O que faz diagnóstico é o técnico mecânico utilizando a ferramenta que auxilia ele a efetuar aquele diagnóstico, a fazer aqueles testes.